E nós vamos iniciar mais um episódio do DBZ Traz para você, esse quadro aqui do nosso escritório que nós conversamos, trocamos, na verdade, uma ideia de maneira horizontal, direta e principalmente bastante profunda com grandes personalidades. E o convidado de hoje, nada mais, nada menos que Dásio Vasconcelos. O Dásio que faz jus à obra de arte que está aqui atrás de mim, do Rei Salomão. Porque talvez ele seja a nova versão do Rei Salomão dos nossos tempos. E eu digo isso não só pela capacidade que ele tem de agregar consensos, de realizar aquilo que nasce na mentalidade dele, mas também da capacidade que ele tem de ser humilde. Porque humildade, diferente daquilo que muitos pensam, é nós reconhecermos em nós mesmos e no outro a medida certa, nem a mais, nem a menos. Saber quem nós somos na exata medida. E além disso, a humildade é uma virtude que está intimamente ligada ao ceder, ou melhor, ao servir. E a forma com que o Dásio serve as pessoas é sinceramente impressionante. As muitas vezes que eu estive com ele, ele teve a capacidade de me fazer sentir importante. E como eu falei aqui para vocês várias vezes, é a regra de ouro, fazer com que o outro se sinta bem. Eu apresento a vocês o Dásio Vasconcelos e hoje nós vamos bater um papo que vai transformar a realidade do nosso podcast. Dásio, Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Fico Alegria. lisonjeado de ser recebido aqui no teu escritório. Maravilhoso, bem decorado, coisa que você fez com carinho, com zelo. E eu admiro pessoas que fazem as coisas de uma vez só e faz bem feito. Porque se fazer duas, vai gastar tempo e dinheiro. E a nossa vida nós não podemos perder nem tempo e nem dinheiro. Nós não podemos perder amigos, nós não podemos perder a humildade, nós não podemos perder a religião, nós não podemos perder tempo, porque tempo é a única coisa que nunca mais volta. Quem perdeu, perdeu. O dia de ontem, Fábio, faleceu para todos. Para a criancinha que nasceu antes de ontem, para nós já foi. Então, aproveite. Aproveite o tempo, faça as obras bem feitas, porque Deus só fez tudo de uma única vez. Excelente. E um dos nossos temas, e o Juan sabe muito bem disso, é que as coisas têm que ser feitas para durar. E Exato. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que comunga desse mesmo pensamento. Dásio, nós estamos aqui para bater papo, para você contar um pouquinho da sua história, tá? Que é uma história de superação, é uma história de conquistas e principalmente uma história de servir ao outro. O próprio título desse podcast fala de todo o sucesso que você acumulou na sua história e fala de uma missão maior, né? Um propósito maior que é de fazer pelo outro. Eu queria que, de forma resumida, você contasse um pouquinho de onde você veio, como é que foi a sua história, como é que você chegou aqui, como é que você chegou em Ribeirão, né? Como é que foi a sua vida? Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas como você fez essa introdução e você falou do Rei Salomão, e a minha história começa exatamente com o Rei Salomão. Você está brincando? Exatamente com o Rei Salomão. Eu me lembro por gente aos meus 6 anos de idade. Eu era o filho caçula de uma ninhada de mais 8 irmãos, ou seja, eu e mais 8. Era o 9º filho. E desde pequeno, o meu nome, por ser já um nome diferente, Dásio, não é um nome comum, João, José, Fábio, Ricardo. Não, Dásio, Ribeirão Preto, se eu não me engano, só tem eu, e é difícil se achar um outro Dásio. Tem vários, deve ter uns 10 no Brasil, mas é difícil. E o nome Dásio é um nome que veio de um padre italiano.
Então, eu nasci de parteira, na Rua 1, na pequena e pacata cidade de Greenfield, mais conhecida como Campina Verde, lá no Triângulo Mineiro. E naquela ocasião, quando um padre morria, ou uma pessoa morria, e o templo se revoltava, o que é o templo se revoltar? Dava trovoada, chovia, tal. As pessoas mais velhas achavam que aquela alma tinha sido acolhida por Deus, né? Que o templo se revolta para acolher, era uma bênção, e quando uma pessoa morria por idade naquela ocasião, não por acidente, mas por idade. Idásio era o nome de um padre, que esse padre todos adoravam a missa dele, que a prefeitura daquela cidade foi obrigada a fazer uma capela, uma outra igreja, para conseguir acomodar os fiéis que tanto queriam assistir a missa do padre Idásio. E quando esse padre morreu, minha mãe estava grávida, e naquela época eu não sabia se era homem ou se era mulher, porque não tinha ultrassom. Eu nasci, e a minha avó falou, se for homem, né? Se for homem, vai nascer, vai ter o nome de Idásio e vai ser padre. Então eu cresci com essa convicção, né? Com essa ideia da minha avó e da minha mãe. E aí, desde os meus 6 anos, eu rezava o terço todos os dias com a minha mãe. Todos os dias eu puxava o terço com ela. E eu vendo aquele sofrimento, né? Meu pai com 9 filhos, trabalhando, né? Diuturnamente, e eu via aquilo e pensava, desde os meus 6, 7 anos, Fábio, isso é uma realidade, que eu pedia para Deus, eu quero sabedoria, porque se eu tiver sabedoria, o reflexo da minha sabedoria vai me dar conforto. Você tá brincando? Eu fiz uma brincadeira aqui. E você acertou na mosca. Do rei Salomão, mas é aquilo que eu sinto realmente. E que ligação extraordinária. Muito. Né, lá em Provérbios está escrito, de fato, que mais vale a sabedoria do que um pote de ouro, né, do que rubis e tudo mais. E você pedia isso. Eu pedia isso. E quando eu cheguei em Ribeirão Preto, depois eu conto antes a minha história, mas só para quando eu cheguei em Ribeirão Preto, que eu fui morar em República, que eu cheguei na República, morava 2 irmãos mais um amigo, e aí eu abri a geladeira, Fábio, tinha água, queijo fresco que a gente trazia, queijo mineiro que trazia da fazenda, né? Um arrozinho ainda que sobrava, que a gente guardava tudo, sabe? Era aquele leite ainda de saquinho. Não foi fácil não, Fábio. Né? Aí eu olhava aquilo e falava, essa é a avenida, a Rua do Calvário que eu tenho que passar. Não é à toa que eu estou aqui. Mas eu agradecia, mesmo tendo poucos recursos alimentares, eu agradecia, porque eu já tinha migrado de uma cidade de 18 mil habitantes para uma cidade, na época, de 500 mil habitantes, quando eu cheguei a Ribeirão Preto, 500 a 550 mil habitantes. Então, muitas vezes as pessoas vê dificuldade nisso, mas não observa, não dá valor na oportunidade. Porque você tem que entender, ora, eu saio de uma cidade de 18 mil e já estou numa cidade de 500 mil. Olha a evolução. Mesmo que eu tenha passado por dificuldades, mas eu já tive uma evolução tremenda. Então isso é sabedoria. Então o que me alimentou? O que me deu um sustentáculo, né? O que me deu guarida para que eu pudesse permanecer e não retroagir. Porque muita gente às vezes vai fazer um intercâmbio, né? Hoje tem muita gente que vai fazer um intercâmbio e não aguenta, no segundo mês já pede arrego e volta. Gente, olha a oportunidade que você está tendo. Imagina você jovem hoje, quantos que eu conheço, que vai para um lugar, não tem coragem, perdi o meu conforto. Mas olha a oportunidade que você está tendo de fazer o intercâmbio. Olha a oportunidade de onde que eu saí e para onde que eu fui. Eu saí do Triângulo Mineiro, de uma cidadezinha de 18 mil habitantes, vou para uma cidade de 550. Mas estava com dificuldade. E daí, o que me alimentou foi a minha sabedoria. O que me alimentou, o que me deu suporte, foi exatamente isso. E as pessoas têm que parar, Fábio, de reclamar. Verdade. Parar de reclamar, parar... Gente, agradeça, observe. Você está onde? Você está com quem?
Ah, mas eu estou passando dificuldade. E daí, quem nunca passou dificuldade, a dificuldade te faz com que você dê mais valor para as coisas, entendeu? Ô, Dá, você falou algo, você nasceu em Minas, veio para São Paulo, eu posso te considerar um mineiro paulista de coração? Eu sou o cidadão ribeirão-pretano, né? Eu ganhei o título de cidadão ribeirão-pretano no dia 11/4/2025, né? De 2025, ou seja, hoje tenho o maior carinho por Campina Verde, chego lá, eu sou tratado assim, como se fosse uma autoridade, né? Isso é a consideração que as pessoas, é o reconhecimento que as pessoas têm. Mas eu efetivamente amo Ribeirão Preto, amo a nossa região, amo o estado de São Paulo, entendeu? E eu falei isso porque eu sou paulista, mineiro de coração, Né? porque a minha família é toda de Minas. E eu quero te convidar, o último podcast que nós gravamos, inclusive um abraço lá para o Lineker, nós tivemos mais de 10 mil visualizações. Que bacana. Então, eu quero te convidar para a gente bater um papo de alma para alma. Pra você falar muitas vezes aqui aquilo que talvez você nunca tenha falado. Por quê? Você usa alguns termos que eu também acredito muito. E para a gente dar continuidade na sua história, eu queria te perguntar: você acha que a adversidade é um ambiente de oportunidade? Sempre foi. Sempre foi. Se você perceber, olha só, eu vou dar um exemplo para você agora, recente, pandemia. A pandemia, a Covid-19, tá certo? Todo mundo achou, nós ficamos trancafiados em casa, e a pandemia mudou a visão, uma bela de uma diversidade aí, né? Infelizmente, nós perdemos entes queridos, né? Amigos queridos, né? É uma pandemia, como aconteceu a pandemia lá atrás também, lá em 1910, né? Olha só, olha tanta evolução que trouxe a pandemia. Estou te falando de um fato recente, que atingiu o mundo, não foi a mim. É um ótimo exemplo. Entendeu? Não foi a mim, não foi a você, foi o mundo, né? Quantas audiências hoje a gente faz tudo remoto, quantas reuniões que a gente faz remoto. Então, como mudou essas coisas, como as pessoas começaram a olhar para a família, para a casa, quantas casas foram reformadas, como aumentou a movimentação, a interação social para curtir mais as suas casas, mais os amigos, entendeu? E quando a gente passa por uma dificuldade, as pessoas precisam entender que Deus dá as maiores batalhas para os seus melhores soldados, entendeu? Os seus melhores soldados. E agora, se você vem nesse mundo para não ter história, Fábio, é preferível que eu não tivesse vindo, entendeu? Imagina você ter, hoje eu tenho 56 anos, e se eu não tivesse história na minha vida? Que graça teria? Quantas pessoas que amanhã vai estar ouvindo o nosso podcast vai pensar assim, foi a verdade, eu tenho X anos e não tenho história. A vida passou para ele. E tem mais, essa não tem mais volta. Ele pode fazer história daqui para frente, mas aquela lá ele já perdeu. E não só isso. Eu venho refletindo muito, até comento muito com as pessoas aqui no escritório, que o homem, na verdade, ele não tem medo. O seu maior medo não é do seu fracasso, não é da sua escuridão. O maior medo do homem, muitas vezes me parece, é da sua luz. É do tanto que ele pode prosperar. Sabe por que eu estou te falando isso, Dado? Porque às vezes a gente percebe em algumas pessoas que elas limitam o crescimento delas. Elas próprias. E elas, por exemplo, muitas vezes elas podem fazer, igual você começou falando aqui para mim nos bastidores, o seu melhor, elas podem fazer o melhor. Elas têm condição de prover, elas têm condição de fazer acontecer, recursos, relacionamento, tudo. E fazem algo medíocre. Você sabe por quê? Então, isso é muito essa questão de ter medo da luz. Porque até o título do podcast traz um cara verdade. você. Medo da sua própria luz. Um cara que às vezes a sua luz é tão boa
que a sua sombra te assusta. Assusta. É verdade. Porque um cara igual você, que conquistou tanta coisa, advogado, reconhecidíssimo, tanto do simples quanto do gabaritado, empresário do ramo imobiliário, de diversos outros ramos, um propulsor de relacionamentos. Ou seja, muitas vezes eu já vi pessoas do nosso vínculo de falar assim, peraí, você já tem tudo, por que você continua em frente? E eu falo, meu Deus, esse não deve ser o pensamento. Porque se a gente tem capacidade de fazer mais, e aí não se trata de mais para nós, mais para o outro. É igual você falou, as coisas que a gente faz, elas dão exemplo. E eu digo, não só isso. Cada ato que a gente pratica carrega uma responsabilidade para com o outro. Tanto para o bem quanto para o mal. E quando você limita os dons que Deus te deu, ou seja, você fala, eu vou parar, você, e está escrito, você não é um decisor da própria vida. Você não pode tomar essa decisão de parar. Porque senão tudo que é coisa ruim começa a aparecer. Você tem que deixar fluir. É claro. Você tem que ser instrumento, não é, Nádio? Mas é claro. Gente, olha, a gente tem que colocar a simplicidade na nossa vida. Porque, pensa bem, vamos retroagir lá a Cristo. Raciocina a Cristo. Uma coisa, Cristo teve carro? Não. Cristo teve cavalo? Não. Teve charrete? Não. Não está escrito nada disso na Bíblia. Teve casa? Não. Lá tinha a casa dele, de Maria e José, mas Cristo depois, com 13 anos, ele já começou a andar com a mãe para lá e para cá. Depois que ele desmamou efetivamente, ele começou a andar com os seus discípulos para tudo que é lado. Tá certo? E olha só, o que Cristo semeou. Cristo poderia ter erguido uma igreja, ele próprio, e lá fincado as suas raízes e ter distribuído ali a sua mensagem. Não. Cristo deixou fluir, exatamente como você disse. Cristo deixou fluir. Ele passava, por onde ele passava, ele deixava uma semente, né? E Cristo, com 11 apóstolos, não são 11 ou são 12? Todo mundo fala que são 12 apóstolos. Mas Judas, logo que ele foi julgado, Judas suicidou, né? Se matou covardemente. E aí ficou com 11. E 11 apóstolos foi o suficiente, Fábio, para que hoje 99% da população dobre o joelho para ele, né? Tem ainda esse 1% de ateu aí, mas quando eu falo ateu, ateu é só na conversa, né? Porque se a gente, como diz o professor Grants, coloque esses ateus no avião lá em cima e desliga a turbina e que você vai ver o que está na caixa preta. Meu Deus! Meu Deus! Entendeu? Exatamente. Tá Seria certo? exatamente o homem como um canal É. do céu e da terra. Então, se o cara entender que a vida deve ser vivida com simplicidade e abraçar o próximo, é claro que você vai tomar uma punhalada aqui, é claro que você vai ter um desgosto ali, isso faz parte. Isso tudo é uma escola para você. Eu sempre digo o seguinte, se você me enganar uma vez, bobo você que me enganou. Agora, se você me enganar duas, bobo sou eu. Entendeu? Muito bom. Bobo sou eu. Exato. Então, a gente vai aprendendo, né? A vida ninguém nasce sabendo. Então você vai aprendendo a conviver, você vai aprender as coisas na escola, tá lá, a cultura. Depois você vai aprendendo as malícias da vida, né? O jogo de cintura, né? E aí a diplomacia vem, é claro que tem hora que você se irrita, tem hora que às vezes você tem que ser, às vezes a gente acaba sendo mal criado, isso já fui também. É que evidentemente que você não tem estupim para tudo, mas a vida vai te mostrando que o melhor caminho para você viver em sociedade é o caminho da diplomacia, é o caminho da sabedoria, é o caminho da família, é o caminho do amor e do perdão, né? Isso é muito importante a gente aprender a perdoar, viu? É muito importante. Tá? O perdão é algo
É algo que não pode ser figurativo, né? Todos nós aqui já tivemos, com certeza aí, você que está nos ouvindo aí, já teve muita coisa que pode ter te magoado, que você pode falar, não vou perdoar mais essa pessoa, ou não quero mais estar próximo. O perdão, você tem que eliminar aquilo e às vezes é só você ignorar aquela pessoa. Passa para frente, não precisa dar um troco maldoso. Não. Minha mãe sempre falava, o bem sempre vence o mal. E Dásio, vamos lá, nós estamos falando de Dásio empresário, nós estamos fazendo uma reflexão bem bacana. Dásio família, o que é a família para você? A família é o esteio, né? A família, ela é não só pai, mãe e filho, como família também são os amigos, né? Mas família é o esteio, né? Os irmãos... Você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos, 2 casais, né? A Camila, minha filha mais velha, o Rafael, que já é pai, o Diego e a Valentina, que é minha caçulinha de 16 anos. Que agora, para você ter ideia, né? Minha filha tem um desafio. Ela vai para Boston, ela vai estudar em Boston, né? Tem tudo aqui, né? É uma menina que tem tudo na mão e eu venho conversando com ela. Não queria ir, né? Venho conversando com ela e falando, filha, olha, está na hora de você agora, né? Passarinho que cria pena voa. Você já viu algum passarinho com pena no ninho? Nenhum. Passarinho que cria pena voa. Então a gente vai criando filho para o mundo, né? Porque já está namorando, quer dizer, tem condições de namorar, então tem condições de trabalhar e de morar sozinha e de começar a enxergar a vida como ela é, né? Como ela é. Intercâmbio, né? Pois é, e Uma é das grandes importante. experiências da minha vida. E meu filho Diego está morando em Milão. Não queria também de jeito nenhum, comodidade, tá certo? Agora foi, sabe o que me falou? Não quer voltar. Pai é maravilhoso, devia ter vindo antes. Eu falei, quanto tempo faz que... Então, os filhos, vocês prestem atenção. Ouça o pai, não tem um amigo melhor do que o pai e a mãe, sabe? Porque a gente já passou por essa idade. O pai e a mãe, que é pai e mãe de verdade, eles querem só o melhor para vocês. Então, se um pai falar assim, olha, faça isso desse jeito, faça, porque pode ter certeza que você só vai ganhar. Né? Então, a obediência aos pais, isso é importantíssimo, Fábio. Isso é uma coisa que hoje precisa resgatar. Precisa. Fábio, quando eu não sei se você pegou isso, mas quando eu na minha escola, eu sempre estudei escolas públicas. Sempre estudei escola pública. A única escola particular que eu estudei foi na ERP, quando em Ribeirão Preto. O resto é só escola pública. Só que a gente chegava, a gente fazia uma oração antes na aula. A gente tinha aula de religião, educação artística, entendeu? Sabe, são coisas que às vezes você acha banal, mas não é. Religião na nossa vida ela é fundamental. Se Deus não existisse, Fábio, nós teríamos que inventar um. Ninguém vive sem Deus. Tá? Ninguém vive sem Deus. Tá? É importantíssimo. Religião, então, família, são como anjos de uma só asa. Tá? Religião e família são como anjos de uma só asa. Só conseguem voar se estiverem abraçados. Excelente, excelente. E Dásio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu tenho certeza que as pessoas muitas vezes elas pensam sobre isso e também, na maioria das vezes, não realizam sonhos. Quais são os seus sonhos? Bom, o homem que não sonha... Hoje, né? Quais são os seus sonhos hoje? O homem Você já que deve não ter sonhado sonha, tanta coisa. O homem que não sonha é um homem inócuo, né? É um homem que não tem esperança, né? Porque não é possível. Eu sempre falo, quando o cara não tem o dinheiro para tomar a cerveja, toma cachaça. Toma cachaça. Quando ele ganha o dinheiro para tomar a cerveja, pensa no vinho. Quando ele tem no vinho, ele vai lá para uma cala. Quando ele fala assim, agora eu cheguei no topo. Não, tem um melhor ainda. Então, esse é o sonho. O sonho é da gente evoluir. Meu sonho sempre é evolução. O meu sonho, na verdade, é poder trazer um país melhor para todos. Uma sociedade mais harmônica. Sabe? Eu sei que é difícil isso às vezes, Fábio. Isso é natural.
porque há uma discrepância social no Brasil muito grande. Não é só no Brasil, não. Em todo o mundo, tá? Eu já fui para o Quênia, lá na África, já fui para vários outros países, e não pensa que a pobreza é só aqui, não. Lá existe uma pobreza terrível. Mas eu não convivo lá no dia a dia, então eu não posso falar daquilo que eu não conheço no dia a dia. Eu convivo aqui, e aqui eu vejo que muitas vezes, tá? O pai de família trabalhador que ganha aí 2, 3 mil reais, sabe? Mora em 2 cômodos, goteira na casa do cara, geladeira vazia, o dinheiro já acabou, recebeu, 2 semanas depois já não tem, aí ele entra no tal do consignado. Ele vai afundando. Isso te dói? Mas dói porque não tem cabimento uma família viver com 2, 3 mil reais, que tem ele, mulher, 2 filhos, um exemplo, entendeu? É impossível. Tá tudo muito, tá caro. O custo de vida do Brasil é caro, entendeu? E o cara tem que pagar o aluguelzinho dele. Pensa, se fosse só para alimentação, esse dinheiro seria suficiente. Mas ele tem que pagar aluguel, luz. Hoje ninguém mais vive sem internet. Então tem internet, é o gás de cozinha, é o açougue, é o supermercado. Se fosse você dar um recado para esse cara, você falaria o quê para essa família? Se eu fosse dar um recado, eu ia falar assim, ó, trabalha mais, bota todo mundo para trabalhar, entendeu? Estuda, e o tempinho que você tiver, você vai aprimorar, ao invés de ficar no boteco, gastando dinheiro, perdendo tempo, ou conversa fiada no portão. Sabe o que você vai fazer? Leia, vai estudar, vai observar, vai fazer relacionamento com o seu vizinho, mas não relacionamento de conversa fiada. Vai fazer um relacionamento para ver o que pode fazer, ajudar um, ajudar o outro, porque depois, toda vez que você ajuda alguém, você tem crédito para ser ajudado. E aí você vai crescendo devagarzinho, porque não adianta 0 vezes 10 é igual a 0, entendeu? Mas se você tiver 1 vezes 2, entendeu? Já deu 2. E aí você multiplica quando você vê. E eu vou te falar, isso é matemática financeira e as pessoas têm que entender. Se você tem 1 e você ganha mais 1, quanto que você ganhou em percentual? 100%. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou precisar fazer um corte aqui. Olha o que o Dásio falou. Eu falei para ele, se fosse para você dar um recado para uma pessoa que hoje está passando dificuldade, o que você falaria? Acho que você não entendeu o que você falou. Faça por você. Trabalhe, estude, corre atrás. Só que ele falou algo que eu achei impressionante. Mas mais importante, faça pelo outro. Na maioria das vezes, principalmente as pessoas mais simples, elas têm a falsa sensação de que porque elas têm menos, elas têm que fazer mais por elas, e egoísmo. Não só os simples, mas as pessoas também mais abastadas também. Enquanto a prosperidade real está em fazer pelo mundo. O fato de você ter falado isso aqui hoje me impressionou. Porque o cara que está assistindo e está falando, eu vou pegar esse cara como exemplo. E ele escuta que ele tem que fazer pelo outro. Às vezes, sabe por quê, Fábio? Raciocina uma coisa. Vamos supor, o dia tem 24 horas. Aí o cidadão trabalha 8. Então sobrou o quê? 16 horas para ele, certo? Poxa, trabalhou 8, a coisa está difícil. Então tenta trabalhar mais. Tenta aproveitar essas 16 horas, tá? Trabalha pelo menos mais 4 horas. Aproveita. Aí sobrou aqui, então, 12 horas, tá certo? Aí ele chega na casa dele, mas fica ali, já meia hora, já não tem mais já tá achando que tá demais. Aí esse cara vai pro bar e ele fica lá 4 horas à toa no bar, sem ganhar nada, sem produzir. Ora, então ele fica 2 no bar e pega essas outras... Celular. Pega essas outras 2 horas aqui e vai no vizinho dele e fala para ele assim, ô Zé, eu tô vendo que você tá fazendo um muro aí, eu vou te ajudar a fazer esse muro. Perfeito. Entendeu? Excelente. Aí ele vai lá, ajuda a fazer o muro, o que acontece? O Zé,
que foi ajudado, fala assim, poxa, o João me ajudou. Eu estou com dívida com o João. Então, mal sabe o João que ele está com crédito com o Zé. E amanhã, quem vai ajudar o João? O Zé. Captou? Então, ele deixa de gastar no bar, ele ajudou um próximo, já fez uma boa ação e ainda está com crédito. Isso é ganhar dinheiro. Perfeito. Isso é ganhar relacionamento. Entendeu? É assim que ele vai crescer na vida. Simples assim. Você viu que ele natureza, rolou dinheiro aqui? Rolou dinheiro aqui? Zero. Não, mas rolou crédito. O homem tem que ter crédito na vida. Simples assim, tá? O que acontece? Você quer ver? Vamos levar isso para coisa pública. Prefeitura de uma cidadezinha aqui. Vamos pegar Franca e Restinga. Restinga está com um problema lá de um bueiro entupido. Não tem aquele caminhão para desentupir. Liga aqui em Franca, fala com o prefeito de Franca, fala, olha, eu estou com um problema aqui, eu preciso resolver. Você tem esse caminhão? Tenho. Mando, o que acontece? A boa relação vai fazer com que o prefeito de Franca, a diplomacia, leva isso. Vai lá, leva o caminhão, resolve o problema de Restinga. Amanhã Franca tem um probleminha aqui que faltou, quebrou uma retroescavadeira. Ah, fulano, hoje é o Felipe lá de Restinga. Felipe, você está com a retroescavadeira no jeito que a minha quebrou? Claro, prefeito. Manda a retroescavadeira. Vai lá e resolve o problema. Exato. Você entendeu? Então a gente sana as coisas, nós passamos a ter uma administração, uma relação diplomática sem custo, entendeu? Sem interesse, parar com essas coisas de interesse. Vou ficar amigo do fulano porque o fulano é rico, ou vou ficar amigo porque eu quero alguma coisa. Para com isso. Isso não é... Isso faz pelo ato de fazer. Isso a gente já viu que não dá certo, entendeu? Por isso que tem tanta briga, tanta inveja, tá? É filho matando pai, é pai matando filho, é traição para tudo que é lado. Para! Isso não vai chegar a lugar algum. Isso aqui não é Sodoma e Gomorra, não. A gente tem que botar a coisa no trilho. Dário, perfeitamente. E assim, esse assunto, gente, não parece, mas nós já estamos aqui há quase uma hora, tem muito assunto, mas eu quero entrar num aqui. O Dário começou a falar aqui da coisa pública e o título do nosso podcast é Por trás de uma história de sucesso, existe uma missão ainda maior. Eu vou te fazer uma pergunta direta. Você é candidato? Sou pré-candidato a deputado estadual e estou entrando na política. Eu não precisava de entrar na política. Minha vida já está consolidada. Mas foram tanto isso aqui, eu estou entrando na política por vocação. E porque tem uma legião, né? As pessoas não entendem às vezes, né? Mas eu tenho uma legião de pessoas que vem me pedindo, sabe? Doutor, entra na política, porque o senhor é um exemplo, o senhor vai abrir uma porta para muita gente boa entrar. Tem muita gente boa na política, mas tem muita gente despreparada na política. Eu quero dizer para você, Fábio, que não tem segredo nenhum em nenhuma profissão, desde que você esteja preparado. O fato de você ter competitividade, ela existe em todas as profissões. Todas. Imagina na nossa como advogado, a quantidade de advogados que são jogados no mercado todo o ano, tá? Só que você não pode ter medo de concorrência, sabe? Você tem que ser um cara que primeiro você tem que investir em você. Em quê? Conhecimento. Então você tem que se preparar para que você possa enfrentar o mercado de trabalho. É ali que há a divisão natural das coisas. Quem vai crescer e quem não vai crescer. Quem vai fazer voos mais altos e quem vai fazer voos mais baixos. Quem vai para o caminho certo e quem quer decolar para o caminho errado. Você acha que o fato de você ter passado por uma história de superação, você ter passado alguma dificuldade no começo da sua vida, contribui para você querer entrar na política agora? Contribui, né? Contribui, Fábio. Você quer fazer o melhor pelo outro? Contribui porque é exatamente... Você sabe o que o cara passa, você quer fazer o melhor pelo outro? Exatamente. É exatamente isso. Exatamente isso que nós temos condições. Deixa eu deixar bem claro uma coisa para você e para quem está nos ouvindo. Político não dá dinheiro para ninguém.
Para ninguém, nem pode, porque o dinheiro não é dele. O dinheiro é público e tudo que é público é de todos, tá? O que é seu é aquilo que você trabalhou, conquistou e que se chama privado. Então a sua casa é sua, por isso que ela é impenhorável. Lei 8.009/90, artigo 1º e artigo 5º, garante o direito de moradia. Vocês entenderam? Então, para entrar na política, tem que estar preparado, tem que saber o que é lei, tem que saber o que é responsabilidade, tem que saber dos deveres e obrigações. Não adianta eu colocar na política, Fábio, uma pessoa que não tem capacidade de interpretar artigos legislativos, que é onde que eu estou pretendendo, que eu sou pré-candidato a deputado estadual. Eu vou trabalhar com o quê? Com leis. Como é que eu vou... como é que eu posso amanhã, imagina eu amanhã, eu vou ter que debater com pessoas que não conhecem leis. Você entendeu? E aí você vai ter que repetir 10 vezes a mesma coisa, né? Ou não vai ter aquela ideia, porque lei não é só a leizinha. Para fazer uma lei, não é ir lá e fazer uma lei por experimento. Você tem que pegar uma interpretação acumulada com o artigo da Constituição, do Código de Processo Civil, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Criança. Não é assim. Isso aqui não é um Casa da Banjoana, entendeu? Pensa bem, o legislador faz leis para os juízes. Exatamente. Entendeu? Eu acho assim, Dajo, eu sei e você sabe que nós temos políticos preparados. Nós temos muita gente boa na política. Mas nós temos uma outra parcela. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. E ao perceber o seu movimento, né, eu senti em você exatamente essa vontade. Porque nós precisamos na política de pessoas que têm capacidade de criar consensos, de pessoas que têm capacidade de fazer união, É claro. de realizar, e não de pessoas que por algum motivo querem entrar lá para benefício próprio. Gente, para, rachadinha, isso tem cabimento. Mas, Você já sabe que seu salário é esse. Então não entra se você não quer. Continua no privado. Agora, entrou, sabe quanto que é o salário? Tanto. Então você tem que fazer seus cálculos, o que você conquistou aí, o que está determinado. Agora não, aí rachadinha para cá, rachadinha para lá, entendeu? É rolo aqui, rolo ali, conchava, fraude. Gente, tem que mandar prender mesmo, entendeu? Tem que prender. Não serve para estar na política. Não serve para estar na política. Vai fazer rolo longe da política. Por isso que eu te falo, nós temos que moralizar esse país. Sabe? Por que é o seguinte, sabe o que eu percebo? Eu percebo, eu que viajo, que vivo no meio desses figurões todos aí, né? Eu já viajei uma vez com um deputado federal, lá atrás, isso faz coisas uns 15 anos atrás, né? Quando chegou nos Estados Unidos, parava em tudo que é semáforo. Olhava, aqui no Brasil passava em tudo que é semáforo vermelho. Eu falei, mas não estou entendendo. Falei para ele, mas deputado, né? Lá no Brasil o senhor passa em tudo que é sinal vermelho, aqui o senhor para. Não, mas aqui é diferente. Como você vê, porque a lei funciona. Então nós temos que fazer uma coisa harmônica. Nós temos que ter um bom legislativo, um bom judiciário, com credibilidade e um executivo que funcione. Aí eu te garanto que esse país aqui, que essa potência que nós temos no agronegócio, Fábio, vou te falar uma coisa, nós vamos para a 5ª economia do mundo. Tá? Nós vamos para a 5ª economia do mundo. O Brasil é muito bom. Vai morar fora para você ver. Vai lá, fora. Acha que é mamão. Vai lá achar que é mamão, fica lá fora. Tá? Povo não é hospitaleiro. Tá? Lá só tem valor se você tiver muito dinheiro. Tá? Muito dinheiro. Aí você tem que se destacar. Tá? Agora chega lá qualquer um cara comum, vai trabalhar. Quer dizer, aqui não trabalha de babá as meninas, né? As meninas não trabalham de babá aqui, mas vão trabalhar de babá nos Estados Unidos. Olha para você ver. Lá, vai lá e vai trabalhar de babá. Bom, exato. Por que não trabalha aqui? Por que não trabalha aqui? Qual que é o problema? Exatamente. Entendeu?
E outra coisa, Fábio, outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, esse dia eu fui para São Paulo, e eu estava de helicóptero, pousei no SBT, e depois eu decolei do SBT e fui para Santana do Parnaíba encontrar o prefeito Elvis. Do SBT, que é ali em Osasco, até Santana do Parnaíba, que é ali onde tem o Alphaville, as casas mais bonitas de São Paulo ali, rapaz, nesse interregno de espaço, tem um favelão, e estava de bar de chuva, eu voando ali de bar de chuva, e eu olhei aquele favelão, um favelão grande, no meio de 2 condomínios maravilhosos, quer dizer, 2 condomínios não, é o Alphaville e o Tamboré, né? E aí eu cheguei à conclusão, falei, olha só, quem trabalha nessas casas maravilhosas, sabe quem? Aquelas pessoas da favela. Só que aquelas pessoas da favela, né? Depois eu conversando com uma senhora lá na prefeitura, ela falou, eu moro na favela. Foi mesmo, e como é que é lá? 2 cômodos, eu, meu marido e 2 filhos. 2 cômodos, tá? 2 cômodos. E aí eu falei assim, e quando chove? Tem goteira e minha parede já tá mofa. Aí tem problema de respiratório. Aí eu te pergunto, vão conseguir tirar aquela favela que só naquela favela ali, entre o SBT e Santana do Parnaíba, só ali deve ter 2 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, vai, para não chutar, 1 milhão de pessoas ali. Aí eu te pergunto, o governo vai conseguir tirar aquele pessoal da favela? Não. Então faz uma coisa, cobre, dá telha, não deixa aquele pessoal tomar chuva, entendeu? Então já que não vai tirar, não tem condições de tirar, porque não tem condições. Então vai lá e pega as emendas, vai lá e cobre. Coloca, já sabe que não vai ter jeito, vai lá, coloca lá 2 milhões de emenda em telha e faz mutirão. Sabe aquilo que eu te falei de não perder tempo, Fábio? Então faz mutirão, cada um ajuda o outro e cobre tudo. Pelo menos não vai ter mais goteira na casa delas. Já é um feito, concorda? Se não der para resolver o problema de todos ao mesmo tempo, pelo menos de uma comunidade você resolve. Pelo menos de uma pessoa você resolve. E é isso, é aquilo que eu falei, se você tem um e você conquista outro, as pessoas precisam entender isso, eu tenho um e conquistei outro, você ganhou 100%, tá? 100%. Precisa entender isso. Perfeito, tá? Perfeitamente. Vidas, tenho mais 2 perguntas para você, depois você vai puxar o assunto que você quiser, para a gente caminhar para o final. A conversa está muito boa. E eu queria te falar, primeiro, você acha que pode haver cooperação entre o poder público e o ambiente privado? Muito, mas isso sempre funcionou em todos os países evoluídos. Tá? E tem que funcionar aqui no país. O problema é que o problema Nós não podemos achar que um é inimigo do outro. Não, muito pelo contrário. O problema não é isso, o problema é oportunistas. O problema do Brasil são os oportunistas, que eles veem uma oportunidade com o poder público e já pensa na corrupção, já pensa na superfaturação das coisas. As pessoas não conseguem fazer algo correto. Se ele vê uma possibilidade de tirar uma vantagem, é o que ele quer. É essa mentalidade que vocês têm que mudar, minha gente. É isso que vocês têm que fazer. Sabe, faz o certo. Aprende a fazer o certo. Tudo que você fizer de errado, se o homem não vê, Deus vê. Senão vocês não acreditam em Deus. Essa história, então, eu sou cristão, eu sou católico, que não sei o quê, e faz coisa errada, você é um hipócrita. Perfeito. Então não acredita em Deus. Faça o certo. Tem muito para dar certo, tá? Tem tudo para dar certo, porque o que traz progresso para um país são os empresários. O poder público tem que tomar conta da educação, da saúde, da segurança e transporte. Tá certo? Nós temos que ter uma malha viária fantástica, nós temos que ter UPAs, hospitais, escolas boas, nós temos que ter seguranças à nossa fronteira, no nosso estado, na nossa cidade, sabe? Nós temos que ter segurança na nossa cidade. Tem que ser tolerância zero, porque tem regra. Tem regra. Se tem regra,
cabe a todos. Cabe ao pobre, ao classe média e ao rico. Se o rico praticou alguma infração, tem que ser punido. Se o classe média praticou, a mesma coisa e o pobre também. Não tem conversa. Agora, tem que ter equilíbrio. Perfeito. Tá? Eu preciso fazer, é aquilo que eu falo, o legislador, o executivo, o judiciário precisa analisar para dar suporte na segurança jurídica, tanto para o trabalhador como para o empregado, para o empregador. Perfeito. Entendeu? Uhum. As coisas têm que estar assim, não pode estar, a balança não pode estar desigual. A balança tem que ser salomônica. E eu acho que um dos grandes diferenciais do Dásio Vasconcelos é a capacidade dele de surfar por ambos os mundos. Eu acho que o Dásio tem uma frase que eu gosto muito, que é no contraste que nasce a consciência, e o Dásio tem essa capacidade porque ele já passou aquilo que é o mais difícil e já viveu aquilo que tem de melhor. Na medida que ele sabe o contraste, na medida que ele pode caminhar por ambos os mundos, basta ele ter vontade, e isso é algo que ele tem, que ele consegue fazer muito, tanto para um quanto para o outro. Porque quem acha que o Dásio só tem relacionamento com a elite, está muito enganado. É muito. O Dásio, a vida inteira, foi advogado trabalhista. Defendeu o trabalhador. Conta um pouquinho pra gente. E tem quantas causas, Dásio, de pessoas trabalhadoras? Mais de 12.400 processos. Eu já fiz mais de 15 mil audiências. Defendendo quem precisa. Eu sou advogado. Então, advogado, se meu cliente é um empregado, que é 90% das minhas causas, eu sempre defendi, nunca fiz conchavo com ninguém, não tem um que pode dizer que eu fiz um conchavo. Já fui tentado, mas não fui, mas nunca quis. Porque é o seguinte, se você abrir a porteira, já era. E não é questão disso, é questão de índole, né? Isso é a índole, é berço, né? Você tem que saber como é que conduz a coisa. Isso é a maior bobagem do mundo. Maior bobagem. Você tem que ser honesto, você tem que ser correto, ético. O que é ética? Ética é tudo aquilo que você pode fazer e você pode contar. Perfeitamente. Né? Ou seja, ética é aquilo que não pode ser mostrado, não deveria estar sendo feito. Opa! Se não pode, porque tem um gato aí, né? Exatamente. A gente até brinca, tem um gato na tuba. Exatamente. Então, simples assim. Meu amigo, me fala uma coisa. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Algum assunto que você queria puxar? Não, pra gente trocar uma ideia? Nosso bate-papo está muito gostoso, né? Nós já temos uma convivência já há algum tempo. Desde que eu te conheci, eu gostei muito de você, né? Te conduzi aqui para ser o presidente do Grupo Alma Prêmio de Franca, e você tem conduzido com maestria essa função e tem agregado, né? Você, como você disse no início, é um discípulo já, é um discípulo do DZ, agora você é DBZ. Tem o B no meio, né? Tem o B no meio. O B de Bianco. O B de Bianco, mas o B de bom. De né? bom. Então o meu é DZ, né? Que legal, O né? meu é DZ. E o seu é o DBZ, Delta Bravo Zulu, né? E eu quero te aplicar agora para daqui a pouco você começar a voar também, porque, para quem não sabe, eu já falei, eu sou piloto de helicóptero, tenho meu próprio helicóptero, que era um sonho de criança. É um sonho meu também. E minha vida mudou. Por quê? Porque com a aviação você faz uma otimização do seu tempo. Então tudo aquilo que eu fazia em 30 dias de carro, eu faço hoje com 15 de helicóptero. Então o que eu fiz? Eu dobrei, eu peguei os outros 15 que me sobrou de tempo e eu dobrei a minha produtividade, né? Exatamente para conseguir. Essa historinha de querer ficar rico sem trabalhar, isso é conversa para boi dormir. Exatamente. Tá? Isso é conversa para boi dormir. Tá? Porque é muito simples. Tá? Você acordou, você ligou a luz, você está gastando. Foi no banheiro, escovar os dentes, está gastando pasta de dente, água, tomou banho, está gastando água. Você vai tomar o café, você está gastando. Você vai para o trabalho de carro ou de ônibus, você está gastando. Você almoçou, você está gastando.
depois você volta para casa, você está gastando de novo ou gasolina ou transporte público, depois você chega em casa, toma banho, escova dente, vai jantar, você gastou miseravelmente, Fábio, miseravelmente, para você sobreviver. Você gastou, vamos colocar assim, bem regrado, R$100, tá? Estou falando para o povo comum, que é a nossa massa. Não adianta eu falar para a ponta da pirâmide que isso, R$100, ele gasta assim por minuto. Lá não. Estou falando para a massa. Então, para as pessoas entenderem. Miseravelmente, ele gastou R$100. Vezes 30, vamos pegar uma média por mês, que nós vivemos todo dia, né? Nós fazemos isso todo dia. Então, ele teve um custo para sobrevivência de R$3.000. Para si, ou seja, para ele. Aí ele é casado, tem mais 2 filhos. Então é ele, a esposa e mais 2 filhos. Mais 3 bocas para ele alimentar. Aí eu te pergunto, é simples, é matemático. Como é que um cara, uma família vai ter dignidade com R$3.000 de salário em 4 pessoas, Fábio? Nós precisamos valorizar quem trabalha. Entendeu? E nós precisamos dar condições, dar esperança. É isso que as pessoas precisam entender. O político tem que vir, entra aí. Onde que entra o político? O político entra aí. Então, eu tenho que ter escola pública boa, tá? Escola pública boa, tá? Para quê? Para que aquela criança, para aquela criança uma formação gradual, para quando ela chegar com 17, 18 anos, ela tem condições de continuar na escola pública. Sabe? Não adianta essa ilusão de que o filho do trabalhador vai para a escola privada. Não vai. Não? Porque para sobreviver, você viu, eu fiz uma conta aqui ó, simples. Perfeita. Tá? Então, isso é tudo ilusão, isso é enganar bobo. E para quê? O que a gente ganha com isso, cara? Eu quero que todo mundo, não adianta só eu crescer, você crescer, se eu não levar a multidão junto. A multidão, o povo tem que ter essa esperança, a esperança da mudança, a esperança que nós temos que ter dias melhores. Perfeito. De hora em hora Deus melhora, mas... E é possível. É claro, é possível. Eu sou um exemplo disso, eu passei fome na minha vida, entendeu? E é aquilo que eu te falei, quando eu estava lá passando fome em Ribeirão Preto, quando eu cheguei com 15 anos, e eu pensei, mas onde que eu tô? Eu estou em Ribeirão Preto. Olha a minha evolução. Olha quanto que eu ganhei já com isso. Então, eu tenho que passar por isso, entendeu? Então, isso você tem que levar em consideração. Isso é crédito. Crédito, eu investi em mim primeiro. Ora, quando você está no avião, quando a aeromoça vai lá e fala assim, olha, se em caso de queda, máscaras automaticamente cairão sobre vocês. Primeiro coloque você, não é isso que fala? Depois coloca no próximo. Então primeiro se salva para você salvar o próximo. Não tenta salvar o próximo, senão você não vai dar conta, nem salvar o próximo, nem você. Então, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Primeiro, coloque você, depois no próximo. Juan, alguma pergunta? É o momento, está em frente o cara aqui. Faz uma pergunta para ele. Certo. Tudo certo? Me fala uma Juan. coisa. Uma virtude. Humildade. Perfeitamente. Um defeito. Um defeito, às vezes, um defeito é arrogância, né? Mas eu não sou arrogante, às vezes eu sou arrogante. Mas só o fato de você ter falado, quando a pessoa pensa ela já está tentando vencer, você não é. Porque se você falou que essa não é. É muito feio a gente ser arrogante. Nossa Senhora. Um arrependimento. Arrependimento, rapaz, é de ter vivido pouco tempo com meu pai. Eu devia ter vivido mais com ele. Sinto muita saudade do meu pai. Que bacana, cara. É. Ele foi um exemplo? Sempre. Nem gosto de tocar porque me emociona. Sempre. Lembro do meu pai todo dia. Se fosse para você, desculpa, mas se fosse para você deixar, e eu tenho certeza que ele está ouvindo, um recado para ele aqui agora, você falaria o quê? Vou escrever porque eu não consigo falar. Vou escrever porque eu não consigo falar.
Próxima. Um valor inegociável. Honra. Ética. Honra. O que é honra? Honra são os ensinamentos maternos e paternos. É sua índole. É o seu valor inestimável de caráter. A honra é algo que movimenta a sua alma. É algo que movimenta a sua credibilidade. Quando você perde a honra, você fica à deriva em sua credibilidade. Uma palavra para definir a sua esposa. Parceira. Ótimo. Como você gostaria de ser lembrado? Homem de Deus. Por trás de uma história de sucesso, existe uma missão ainda maior. Qual a sua missão? Unir pessoas e dar esperanças àqueles que mais precisam. Depois dessa eu vou ter que terminar. E com gostinho de quero mais. Porque vocês não perceberam, mas nós já estamos aqui muito mais de uma hora. É mesmo? Parece que faz 10 minutos. Nós já estamos aqui muito mais de uma hora. Eu tenho assunto para conduzir por E nem falamos de AgriShow, hein? Não falamos de AgriShow, não falamos da sua capacidade de, hoje, o Daz é a pessoa que eu conheço, e não só que eu conheço, reconhecidamente, socialmente, que mais tem capacidade de criar pontes com as grandes lideranças desse país. E um pré-candidato a deputado estadual precisa ter essa característica, porque não adianta só a pessoa querer, não adianta só ela ter vontade, ela precisa ter habilidade, portas abertas e ser alguém capaz de criar pontes, e isso o Dásio tem. Hoje ele tem portas abertas com as maiores autoridades do país. E isso não é para valorizar o próprio ego dele. É para dizer para você que ele tem capacidade de trazer o melhor para a nossa região. É isso aí, Fabinho. É isso? É isso. Fica com um gostinho de quero mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Conte comigo. DBZ traz para você, termina aqui. Valeu!